Nessaan Alita escreveu em um dos seus livros que a única coisa que as mulheres temem nos homens são a sua força bruta. Então elas desenvolveram diversos mecanismos através dos milênios de sedução, ardis, vitimismos para escaparem dessa força. Lógico que agora, na nossa sociedade atual, a força bruta, teoricamente, seria algo inconcebível, a não ser em estrita necessidade, tanto para mulheres quanto para homens. Por isso, nós temos todo um aparato policial e judicial para dirimir conflitos que surjam entre as pessoas. Mas a mente maquiavélica das feministas viu nisso uma oportunidade de se dar bem. Elas desejavam uma guerra contra os homens, mas no confronto direto não daria. Então elas terceirizaram essa guerra. Essa tática de terceirização de guerra é muito usada por diversos países. É o que podemos chamar de guerra por procuração. Tal país financia um grupo guerrilheiro para derrubar tal governo que o país que financia quer derrubar. Então, no caso das feministas, elas usaram a força bruta do Estado contra os homens através de leis, secretarias, cotas, universidades, sistema judicial, etc, etc, etc. Assim, elas conseguiram atacar os homens, mas os homens não podem sequer se defenderem, pois há um cabedal de leis que as protegem. E o que acontece quando um determinado grupo possui privilégios que outros não possuem e que contam com a proteção de um monstro estatal? Aparece uma tirania, um despotismo. Esse despotismo pode ser usado a qualquer momento, desde que uma mulher se sinta prejudicada. Então o marido e o namorado não podem discordar de nada, por exemplo, porque poderia se tornar uma violência psicológica. Em alguns países da Europa, por exemplo, se um homem procura uma prostituta, ele é criminalizado, mas a prostituta não é criminalizada. Em Nova York, a mãe pode abortar o bebê até 9 meses de gravidez. E o direito do pai? Nem tocaram no assunto. Em Utah, a mulher pode decidir, por vontade própria, dar o seu bebê para adoção sem o consentimento do pai. Essa da adoção está no documentário The Red Pill. Num concurso em que se é exigido o teste de aptidão física, como no caso das polícias, as mulheres precisam fazer menos exercícios do que os homens, mas no final do mês o salário é igual. Então a situação é esta: criamos uma situação que saiu do controle. E só com medidas extremas de não participação do jogo será possível sobrevivermos. Teimar em participar dessa loucura não dará certo. É utópico, é inviável, é irreversível. Agora mesmo, no Espírito Santo, um inscrito aqui me passou: o prefeito da Serra, Aldifax Barcelos, sancionou a lei número 5.015, que garante 5% do total de moradias populares de programas habitacionais às mulheres vítimas de violência e que sofreram tentativa de crime de feminicídio. E a maioria dos moradores de ruas que são homens serão contemplados com moradias populares? Não. Quem pagará por essas moradias dadas às mulheres? Nós, homens. E o interessante é que nesses casos não falta dinheiro.
E o pior de tudo é que nós temos que ouvir que elas não dependem dos homens para nada. Já entram nas profissões de forma mais branda e depois ficam arrotando grosso para cima de nós. Ah, mas eu ia me esquecendo. É só vocês procurarem bem, que vocês encontrarão uma mulher que não usará nenhuma dessas leis contra os senhores. É garantido. Selo manginástico de aprovação. Era isso aí, pessoal.